Salve, salve família, Revista Quinto Elemento hoje chegando à sua 15ª edição. Estamos falando diretamente aqui do centro de São Paulo, mais precisamente da loja de discos Caverna. Uma puta loja bacana, não conhecia. É uma loja vintage. É uma loja que eu vou te falar, cara. Quem não conhece, vale a pena vir aqui conhecer. Logo mais eu passo o endereço. Eu passo nas redes os endereços pra vocês aí, pra vocês acompanharem. E é com muita honra, cara, que hoje eu trago aqui, que pra mim, e acredito pra 99% da galera que tá ouvindo e lendo a gente aí, é o grande mestre da nossa cultura, cara. É ninguém menos que Pepeu, cara. Quem já ouviu rap, quem já escutou, quem conhece um pouco, pelo menos um pouco da história aí do início da nossa cultura, sabe bem de que eu tô falando. E hoje a gente vai trazer um pouco da história dele, curiosidades, como começou, o que ele vem fazendo aí, porque é muito importante trazer isso pra gente aí, pra quem não conhece também conhecer um pouco dessa história. Então, pelo óbvio aí, cara, a gente quer saber quem é Pepeu. Então, Pepeu. Então, quem é Pepeu? Boa pergunta. Quem é Pepeu? Aí eu teria que responder com uma outra pergunta. Quem é Pepeu? Em que área? Em que sentido? Porque Pepeu tem muitas faces de Pepeu, né? Pepeu são mil faces aí fica meio complicado assim, para definir Pepeu dentro, mas Então vamos fazer assim, vamos melhorar então. melhor. Como ele citou, ele tem mil faces, cara. A gente tem o Pepeu aí como grande ícone. É o primeiro rapper do Brasil. Mas o Pepeu tem uma grande história antes disso também, certo? Então vamos do início. Como surgiu o Pepeu? Legal. Aí bem, mandou bem agora. Aí ficou mais fácil. Na verdade, eu venho de uma família de 8 irmãos, né? Não, então, Onde é sério, eu paguei pra ele 150. depois meus pais adotaram mais uma criança, uma irmã, minha irmã querida Raquel. Cara, a caixa você vai pirar, é novinha, cara. Ela foi adotada com alguns dias, E na o verdade. rádio, mais a caixa. E nessa família de 8 Ela é grande, irmãos, eu te mando as fotos, parece uma dor de ocorreu cana. algo muito interessante que Tá, peraí, vamos... na época em que eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, que eu estava começando a me entender como pessoa, e meus irmãos, eles trabalhavam nas indústrias, né? E havia muitas indústrias aqui em São Paulo, havia muito emprego. Tanto é que não havia a profissão de catador de reciclagem nas portas. Esse pessoal cata garrafa, Sim, PET, sim, sim. pá. Hoje você vê famílias pegando garrafa PET. Na época de 1978, 79, não havia isso. Então havia uma riqueza de materiais recicláveis nos terrenos baldios, nas ruas, e não tinha quem pegasse esse material e ganhasse dinheiro com isso. A molecada ou jogava bola, brincava nos campinhos e fazia lição. Fora isso, não tinha mais nada para fazer, ocupação. Então a molecada se ocupava brincando nos campinhos, jogando bola. E eu saía para catar esses materiais recicláveis. Só que meus irmãos queriam que eu trabalhasse na indústria. E meus irmãos acordavam de 4 da manhã, saía para trabalhar e queria que eu fosse. Ah, tem uma vaga para você. Eu falava, quando eu vi o relógio tocando, despertador, 4 horas da manhã, eu olhava assim, eu falei, você tá louco acordar agora, sair agora, chovendo, garoando. E aí o que aconteceu? Meus irmãos, na mente deles, pela cultura deles, eles começaram a entender que eu era um cara vagabundo, que eu não queria trampar. E aí, todos eles se uniram e começaram a trabalhar tipo contra eu. Então eu era o vagabundo e todo mundo era trabalhador. Então aí já começou a surgir um processo de exclusão dentro da família. Então eu não comia a mesma coisa que meus irmãos comiam, eu não ficava nos mesmos lugares, eu não tinha todos os direitos que os meus irmãos tinham. E essa situação me levou a procurar amizades, outras pessoas fora de casa. E quando chegava o sábado e domingo, que era o dia que meus irmãos estavam em casa,
pra mim era complicado. Então de manhã as minhas irmãs mais velhas resolvia fazer limpeza, faxina na casa e tal. Então eu saía no sábado de manhã e eu ia pra porta dos bailes, né? Eu ia nos bailes onde eu fazia hora dentro do salão, o pessoal tava fazendo manutenção, trocando falante, arrumando caixa, e eu ficava por ali. Aí eu comecei a viver esse mundo da noite, dos bailes, né? Conhecendo a parte funcional de uma casa noturna, que era por que queima os falantes, como queima, por que queimou, quais são os equipamentos necessários para você tocar a casa, potência, crossover, amplificador. Fui conhecendo isso bem desde moleque, né? E posteriormente comecei a tocar nessas casas como DJ também, com decks de rolo. Por isso que eu gosto de gravador de rolo, né? E aí nessa de tocar na noite surge a ideia, e vendo os americanos, né, de interagir com a galera no salão, nas festas, como DJ. Aí veio a ideia de ficar fazendo música e refrão, né? Sim. Que é justamente o que a gente fez nas décadas de 80, então que eram os refrão nos bailes, clube house, cascatas, blues bar. Aí surgiu os grandes mestres de cerimônia. Exatamente, foi bem daí, porque até então na época que eu tocava na Magic, matraca, a gente tocava música e a galera dançava. Depois a gente começou a fazer com que a galera começasse a interagir com o DJ. Então você falava algo, a galera repetia e com resposta você colocava uma música X. E aí foi onde eu consegui me adaptar legal com essa parada de interagir mesmo com o público, né, no palco e tal. Certo. E isso aí, final dos anos 70, início dos 80, é isso? Início de 80. Aí é a época que eu dançava e tocava, né? Certo. 70 para 80. 80 até 82, 83 a gente ainda tava nos bailes mais dançando. Né? Certo. E quando dessa troca, essa proposta de você tocar e interagir com o público, surgiu a ideia de se gravar um som? Fala, pô, acho que dá pra fazer desse jeito, acho que agora eu posso tocar minha música também. Quando foi que deu esse estalo assim, cara? Na verdade não partiu de mim essa ideia, né? Que como a gente brincava nos bailes mesmo, pra gente era tudo brincadeira. Como a gente brincava de fazer rima e interagir nos bailes, a ideia surgiu do Carlinhos Cascatas, a ideia de gravar. Ele que propôs gravar. Até então nós não tinha nem ideia que era possível fazer isso. Mas aí o Carlinhos falou, vamos gravar um disco. Vamos que vamos. Isso aí surgiu em 84 para 85, né? A ideia a proposta do Carlinhos da gente poder começar a gravar. Aí o primeiro disco saiu em 85. 85. Mas aí foi... Apesar não, 80, o Melô do Bastião, 85, pode-se dizer 85. 85. E foram quantos discos gravados como Pepeu? Foram 7 discos. 7 discos do Pepeu. Ó, a registradora. E o último saiu em que ano? Moedor de cana, tá lá na minha casa. O rádio eu trouxe pra O último em 94. 94. Vou pegar amanhã. Mas- Só que em 94, quando eu fiz o disco, mas não lancei, né? Não chegou a sair o disco? Não lancei. Poxa, Eu cara. terminei o disco, mas não lancei. Então podemos esperar que vai ter alguma coisa por aí. Na verdade meu disco agora vai ser um pouco disso aí com alguma coisa de agora. Pô, bacana, cara. Mas tirando esse lado seu de música, de rapper, você produziu alguns artistas também, chegou a colaborar com a produção, porque assim, vocês vieram de uma época, ali da época da São Bento, dos anos 80, onde as pessoas andavam muito juntas, criavam junto, faziam as coisas juntas. Você chegou a produzir os artistas daquela época? Trazer alguma coisa pra eles também ou não? O que eu fiz, eu gostava de ter estúdio, né? Eu nunca tive um estúdio mesmo da forma que é um estúdio. Eu tinha laboratório musical de pesquisa, onde a gente juntava algumas ideias e depois teria que levar essa ideia para o estúdio. Mas dentro desses laboratórios eu peguei alguns nomes, algumas pessoas e
A gente fez umas Ah, brincadeiras. mas vai pra lá. Mas ninguém, Eu não queria nem o ninguém móvel, conhecido, na né? verdade. Certo. Dessa galera, assim, digamos, a velha escola, né? A gente tá numa entre safra, acho que agora a gente tá chegando na quarta geração aí do hip hop aqui no Brasil. Dessa primeira geração, assim, você chegou a gravar com alguém, chegou a fazer alguma parceria de música, alguma coisa assim que você achou bacana? Ou teve alguém que você de repente queria ter feito, mas não teve tempo, por agenda, algum motivo assim? Pô, desculpa, repete a pergunta aí. Assim, se, na época do início da São Bento ali, os artistas que gravaram junto com vocês, o pessoal que andava junto ali, teve algum artista que você teve participação musical no disco, ou que participou com você, ou de repente algum artista daquela época que você queria ter gravado, mas por algum motivo não gravou? Não, eu acho que eu tive a participação do Toninho Crespo, né, que é da banda Joalê de reggae, que foi do meu álbum Rasta. Eu achei que foi super interessante e produtivo, né, porque dali surgiu a frase que diz que o rap e o reggae são irmãos e são mesmo. Então foi uma experiência fantástica, mágica e assim, eu não tive nenhuma frustração com algum nome, alguém que eu queria, porque o que tinha e o que achava que era viável a gente fez. Inclusive eu fiz até participação com banda de rock também no início. Então, remixou que teve a participação. Bate aí, maluco. Fiz um rolo da porra, mano. Um rolo da porra. Fala aí que eu peguei pra esses malucos. Fala aí, maluco. Bate aí, Pepeu. Ai, ai, moleque! Participações O fogão da Bandeirantes. O Gregão pôs você contra e ninguém fazia. Então, isso é legal. Sabe o que é o fogão da Bandeirantes? Lembra do fogão É que a dois gente mixava lá na toca-disco de 10 Bandeirantes? mil reais e os... Pegou. O fogão? Fogão! Fogão? O fogão da Band, que nós fizemos programas lá várias vezes. Qual fogão? Lembra que tinha os MK e os mix daquele fogãozão? Aquele da Band. Pegou? É meu. Vai ter neguinho que vai querer vir aqui visitar esse fogão. Pra dar Band, né? Ó, Hiraí, o Cuca. O Cuca, eu vou dar um toque pros caras. Deixa a hora que chegar aí. Quinta-feira. Então, de participação, Anterior isso é interessante. Vai ser tudo na gravação do cara. Que ano que foi isso aí, Bira? Foi 85, Tiba. Nós, dentro do estúdio Transamérica, o Grego, DJ Grego, Hipócrates Bornelis, poucas pessoas conhecem o Grego. Finado, né? O Grego, eu tinha 13 anos, eu ouvia na rádio Excelsior, era uma rádio AM. E o Grego tinha um programa onde ele se apresentava como Grego, o mago das mixagens. E eu ouvia aquilo e falava, caramba, meu, esse cara deve ser surreal. Anos depois estava eu trampando com esse cara dentro do estúdio Transamérica, que era o estúdio onde gravava Roberto Carlos, só os grandes nomes mesmo. Fazendo o meu disco de rap, que era gravando a minha faixa, né, que era o Melô do Bastião, já com uma grande estrutura, que era o estúdio Transamérica, a gravadora CBS na época, que hoje é a atual Sony, né? E vários músicos que hoje são músicos de Djavan tocando pra gente, sabe? Vários músicos famosíssimos na composição. O DJ Cuca mesmo, foi o DJ Silvio Miller, o DJ Cabelo, o Greguinho, Ricardo Guedes e tal. Então teve grandes participações assim, de pessoas super importantes no cenário. Certo. No final dos anos 80, início dos 90, se criou uma cultura de grandes festivais, né? De gravadoras, de estúdios, né? Para lançar novos artistas, cascatas, entre outros que geralmente são citados, né? Com esse saudosismo dos anos 80 e 90. Você chegou a participar desses festivais também, ou você já... Quando começou essa ideia dos festivais, você já tinha seu som gravado, já era, digamos assim, um artista renomado de nome dentro da cultura e tal? Eu saí até bem, porque o que aconteceu? Na época que
que eu apareci na Sunshine. Eu frequentava a Fantasy, né, no Ibirapuera, desde o início. Então, eu acompanhei muitas pessoas, muitos formadores de opinião na questão da música, que era o Machado, que era o dono da Fantasy, mas era o mesmo cara que trazia as músicas para a Rádio Jovem Pan, para Excelsior e tal. Puta, eu perdi, Tiba, a pergunta, cara. Vamos lá, vamos lá. Da questão dos festivais, sua participação nos festivais. Então, o que aconteceu? Como a gente conhecia muita gente das casas, que eram os formadores de opinião, pessoal de rádio, quando a gente veio com a proposta do rap, que a gente chamava de peso, nem nós, nem a gente tinha ideia do que a gente estava fazendo, na verdade. A coisa andou de uma certa forma que a gente começou a fazer shows e começamos a viajar. No início a gente era convidado para ir ser mais uma atração sem grana mesmo, mas depois começaram a bonificar as apresentações. E aí não teve tempo de participar desses tais festivais, porque a coisa já fluiu e as portas abriram. Então a gente era início, então as portas abriam, né? Então você não precisava ficar batendo para tentar alcançar alguma coisa, conquistar. Certo. E como que foi, cara, ter o seu primeiro som tocando na rádio, cara? A primeira sensação de chegar, putz, agora é minha vez, e aí chegou e tá tocando. Foi mágico. Foi mágico pelo Quando seguinte. chegou já estava consagrado nos bailes, né? Quando Isso. chegou na rádio. Isso. Foi interessante pelo seguinte. O que aconteceu? O Melô do Bastião já estava forte nos bailes. Na verdade, ele conquistou os bailes para posteriormente conquistar a rádio. Então, como eu via a massa cantando no baile, o Melô do Bastião, a rádio não causava tanto impacto, porque eu não via o feedback da rádio de imediato. Sim. E eu não tinha ideia do que era uma rádio. A rádio para mim era eu. A música tocava e eu ouvia. Para mim a rádio tinha um ouvinte, que era eu. Entendeu? Mas o baile eu via a massa toda movimentada. Então, na rádio eu não senti tanto impacto. Mas foi uma conquista, com certeza. Certo. Você falou que seu último disco, que não chegou a ser lançado, você produziu em 94. Depois disso, você chegou a se apresentar ainda, ou foi quando você deu essa parada mesmo no movimento? Assim? Eu dei a parada geral, porque eu tinha decidido encerrar a carreira. E foi logo depois que eu terminei o disco, né? Terminei o disco, passou um tempinho. Aí eu resolvi encerrar e logo na sequência. Terminei em 94, já encerrei em 94. Certo. Mas foi por algum desafeto, alguma situação, ou realmente você achou que a cena naquele momento já não estava de acordo com o que você queria fazer, o seu trabalho de repente não caberia mais naquele momento? Porque o rap teve alterações durante o caminho, o rap teve essas alterações, né? Começou com a parada dos bailes, aí entrou na onda dos protestos, da negritude, depois foi para uma coisa mais festa, e depois voltou de novo, acompanhando as questões políticas do país até, né? Então, tipo, teve essa visão sua também, ou realmente chegou um momento que falou, pô, acho que eu posso parar aqui, me dedicar a outro trabalho? Eu acredito hoje. Na época eu parei porque eu não me sentia bem, eu não estava me sentindo bem dentro do próprio movimento. Mas como assim não sentindo bem? Eu sentia um clima, eu sentia que algo não vinha algo bom, algo ruim estava vindo. Sim. E aí achei que não era momento de eu continuar, justamente por isso. Agora, o interessante é que, agora há pouco a gente falou sobre essas questões de empunhar uma bandeira, defender algumas opiniões e tal. Pois bem, o que acontece? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com essas defesas,
que às vezes ela não é, ela em vez de se tornar uma defesa, ela acaba deixando de defender e acaba desconstruindo algo que foi construído. Exatamente. Por quê? Por que isso? Porque quando eu entrava no camarim, num camarim de show, eu encontrava dezenas de grupos de rap. E quando eu os encontrava, eu via o sorriso no semblante deles, e eles falavam assim, ó, cara, satisfação te encontrar, de ter você aqui, eu te acompanhei, acompanho o teu trabalho durante muito tempo, e hoje eu estou dividindo um palco com você. Isto foi o que eu falei pro Grego, que eu ouvia em casa, Grego, o mago das mixagens. Depois eu e o Grego dentro do estúdio Transamérica produzindo o disco. Então eu falei pro Grego, Grego, é uma honra muito grande estar hoje do teu lado. Então quando eu entrava nos camarins, eu ouvia as pessoas falar. Os outros grupos de rap. Ó, cara, pra mim, eu não sei como mensurar a alegria que eu tô sentindo nesse dia de hoje. Aí o que a gente fazia? Dizia que é isso mesmo, que legal, incentivava, é essa mesma a pegada, isso é só o começo e tal. Quando surgiu a ideia de trazer uma nova filosofia de hip hop em cima de protesto, de racismo, de autoafirmação, vamos dizer assim, veio também junto com essa nova proposta, que não é ruim também, né? Junto com esta nova ideia, veio algumas pessoas que também não assimilaram o propósito, a ideia, e entenderam que a hora era levantar uma bandeira de um racismo contrário, ou seja, agora é nós que não queremos os brancos onde a gente está, na nossa música, na nossa cultura, na nossa ideia, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de vestir. E aí houve esta ideia, e essa manifestação. E essa manifestação, hoje, a gente pode entender que ela trouxe um prejuízo muito grande, assim, que houve uma devastação nos bailes. Onde a gente tinha os bailes, onde a gente se apresentava, esses bailes foram acabando e começou a sair tiro pra caramba nos bailes. Começou a sair morte pra caramba nos bailes. E as pessoas estavam sendo motivadas por algumas letras. Isso é o pior. E automaticamente foi desconstruindo aquilo que tinha sido construído. E aí, quando eu entrava nos camarins, aquela rapaziada que entrava e falava, ô, meu, satisfação, eu já encontrava um outro tipo de personagem. Eu encontrava umas pessoas que se vestiam no personagem do mal, do ruim, de nada tá legal pra mim, eu não posso sorrir, não posso ser seu amigo. Aí eu entrava e eu ia cumprimentar as pessoas, que eu às vezes nem conhecia, e eles fechavam a cara, cumprimentavam, mas fechava a cara, tipo, eles estavam sentindo muita dor, cara. E eu falava, caraca, que papo louco. E aí eu comecei a entender que ali não era um caminho, eu não queria viver aquilo. Então, eu estava incomodado de viver daquela forma. Então, eu achei que era momento de eu me retirar, entendeu? E foi muito bom pra mim, porque eu... E a proposta do Pepeu sempre foi diversão e entretenimento. Exato, até porque a pessoa vai num baile, numa festa, pra se divertir. Eu não vou lá na festa pra falar, ó, morreu mais 15, torturaram mais 200, e eu ainda pagar pra curtir isso. Mas no início, isso era a ideia do hip hop. Se você pegar as primeiras letras 7, 9, 80... Não era essa a ideia no princípio. No ideia, o cuidado, a ideia no princípio era festa. Então, festa, não, eu tô falando, a ideia era festa. Você falava da menina que saiu isso aqui, você não viu os motherfucker police, os tiros, isso aqui. Atenção, cara. Hoje eu tenho 42 anos, cara. Eu me lembro como jovem, como moleque até hoje, cara. Eu dentro do ônibus cantando a música desse maluco. Aí, ó. 79 Aí, a gente ó. se divertia. A gente era adolescente, a gente brincava. Não tinha maldade. O rap era lindo, cara. A gente aprendia a rimar com isso daí. A adolescência da gente foi muito rica por causa disso. Depois veio esse monte de brothers aí. E a adolescência desses moleques que é isso, que depois vieram aprendendo que você tem que andar a pá, que você tem que fazer sua segurança, você tem que tal. E pô! É igual eu falo. Igual eu falo
pros caras, o NWA, era do caramba as músicas deles, mas eles mataram o hip hop com essa história de motherfucker police, de tiro, isso aquilo. Foi daí que começou o negócio definhar. Em 94 você não via mais rap decente. 93, 94, por isso que a maioria das equipes começou a entrar nos anos 90, começou a coisa decrescente. Era uma coisa que os próprios donos de equipe, eles achavam que nunca ia acabar. Isso. Eles achavam que era uma coisa que era eterna. Todo final de semana tava todo mundo lá de novo. Mas só como muitos grupos nacionais aqui foram atrás, não vamos citar o nome, de certos dessas grupos ideias. foram atrás, deram o tiro no próprio pé, hoje estão querendo correr atrás, não conseguem mais. Não consegue, Perderam já tá espaço. velho. Então, E aí- tudo por isso, acho que é até bacana essa ideia por isso. A gente consegue ter essa, que nem eu falo sempre, a visão de quem tava lá e participou e fez, sabe como é que foi. Eu tenho minhas críticas ao movimento também, a minha visão. E talvez por isso, esse momento aí, 94, 95, onde o rap teve essa virada, né, dessa questão de filosofia, foram que surgiram outros ritmos musicais que acabaram dominando as festas. Exatamente. Que foi o funk. Né, o axé bombou, o funk bombou, o pagode, né, o pagode mais meloso ali bombou também, porque era o que começou a tocar nas festas. Exato. Porque o funk não tinha essa filosofia, não vou no programa do Faustão, não vou no Jô Soares, não vou ali, não vou aqui, não dou entrevista pra fulano, pra Agora olha Beltrano. só que interessante isso aqui, Tibá e Sidão. A gente fica aqui, nós, e fica aqui no nosso conforto e fala assim, como é que pode uma menina ouvir uma música e que fala senta, 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 chupa, 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 beleza? Do mesmo jeito, alguém olha do outro lado e fala, puta, esses caras só falam de bala, só falam de tiro, só falam de sangue, só falam de matar. Parece um marginal cantando, um marginal que aprendeu a cantar. Mas é verdade, cara, a gente tem várias críticas. Então- tipo, cadê as mulheres nas festas de rap? Isso, aí o que acontece, Tiba? O que o Caverna acabou de falar, porra, mano, fez parte da minha infância, eu ouvia no busão, o Brau falou, o pessoal tocando, o Melô do Bastião batucando no vidro do busão, ele ouviu, falou e tal. Agora, um idoso, uma pessoa de idade dentro do ônibus, ouvindo alguém cantando o Melô do Bastião ou cantando nomes de menina, porra, de boa, ele vai curtir a letra, o Bastião, hahaha, a história desse cara, esse cara só se fode. Agora, um cara cantando essas músicas de funk aí, com as letras, tanto com apologia ao crime quanto ao sexo, uma pessoa de idade, pô, ouve, se tiver com uma criança, ela fica toda, puta, e agora complicou. Já gera um constrangimento. Então, o que acontece? Da mesma forma que a galera do rap ainda quer criticar o funk, mas existe um rap também que ele quase que se assimila, mas ele traz um outro prejuízo, que é a violência, Joe. E a galera do funk fez uma coisa que os caras do hip hop deveriam ter feito, que é como se fosse lá fora em Nova York. Chamou as minas? Não! Uma coisa que eles fazem, tudo bem, o jeito que eles fazem, eles incomodam as vizinhanças. As block party. Que isso foi uma coisa da cultura do início do hip hop. Aqui nós não tivemos o pessoal do hip hop. Mas a galera do funk fez o que a gente deveria fazer, que é o que a gente fica correndo atrás de fazer domingo lá e tal, das só que não 10 pode, só quer fazer em lugar famoso. Os caras fazem igual o Grandmaster Cass fazia, o próprio Grandmaster Fresh, o African Bambata, fechava a rua e fazia. É mesmo. Hoje hein, tem mano? os pancadão na quebrada e o rap tá no centro. E o rap tá no E centro. o rap tá no centro. No centro assim, né? E underground, Madalena, tá nos porões do centro. Esse que é o Porões detalhe. do centro. Tá nos porque porões nas do grandes centro. casas Nos não porões estão. do centro. Não, mas deveriam estar em todos os lugares, Deveriam, inclusive nas grandes deveriam. casas, né? Deveriam. Mas quando o rap chega nas grandes casas, o cara é vendido. O cara Isso! né? Os que chegam são aqueles que a gente já sabe. Entendeu? É complicado. Não, mas assim, ó, eu entendo assim. O que falta é trabalho de qualidade. Porque se você tiver trabalho de qualidade, meu, pô, Né? eu acho que você tem que vender aquilo que o povo está querendo comprar, cara. O que as pessoas estão querendo comprar. Estamos numa época boa hoje porque as pessoas se politizaram, então as pessoas estão mais exigentes, né? Sim. Então, e a vantagem que nós temos hoje, devido à nova escola, a atuação da nova escola, a vantagem que nós estamos é que nós estamos com um movimento que ele traz
entendimento e cultura, conhecimento. Essa é a nossa sorte. O que está difícil é a gente provar para todo mundo que a gente faz isso. Porque nós temos uma proposta boa, que é o entendimento e o conhecimento através do hip hop. E tem aquele lance também que é o seguinte, na nossa época o cara fala, rap é música de ladrão porque ele tá te induzindo, te incentivando a roubar, a matar isso aquilo, mas o pessoal não entendia que a intenção daquela letra era pra informar. Você informar e você fazer o contrário daquilo. Isso. O contrário daquilo. Mas só que o pessoal não entendia. Mas em alguns grupos ele fazia apologia, ele dizia que ele andava armado. E o que o funk faz hoje? E o que o funk faz hoje? Apologia até, praticamente estupro. Então é uma coisa que é estranha. É estranha. Mas sabe qual eu acho, qual que é a questão dos caras, da mídia, entre aspas, ter aceitado o funk? Você quer que eu te diga uma coisa? Porque o rap era considerado música de preto. Sim. E o funk, a maioria dos caras que cantam, não são negros. Tô mentindo? Não, tá certo. Um dos grandes produtores, DJ Malboro, Então, os grandes produtores. eu acho que a questão do rap não era nem tanto das letras. É que assim, uma coisa leva a outra, né? Você pega, é uma música que é de periferia, que é feito por preto, que fala do crime, fala, puta, já tem alguma coisa. Mas aí errada. tem alguma coisa falando que a mina é vagabunda, que a Aí mina não pega nada. E é um branco que canta? Aí não pega nada. Não é música de preto, não é música de ladrão. E o pior de tudo é que é consumido pela grande massa e pela grande elite do país, né? Infelizmente. E os caras levaram, pô, você vê, igual os caras falavam, a Rede Globo era uma TV de elite. Pô, tô com as tranqueiras dessas. É que hoje em Mas por dia... que tem mulher? Então, Onde tem mulher tem audiência. Hoje em dia já, se falando de mídia assim, é muito complicado porque vale o que você tem, cara. Se você movimenta multidões, eles vão colocar você lá. Até eu, se eu fosse uma emissora, eu ia ficar isso procurando o que não vira. O negócio dele, a firma dele é pra isso mesmo. A firma dele é pra isso. E assim, Você tem que entender. eu acompanhei, né, quando eu era mais moleque, eu ouvia muito Pepeu e tal, por isso eu até falei que tipo, eu sou mais um desses, quando você chega eu me sinto honrado de ter sua presença e tudo mais. Todo mundo que eu falo já fala, mano, hoje eu falo, eu sou amigo do Pepeu, mano, o Pepeu manda áudio pra mim no WhatsApp, cara, pra mim é uma coisa que eu nunca imaginei. Legal. Porque quando você tem um ídolo, você acompanha a história e você vê o crescimento desse ídolo, pra você a satisfação é ter esse retorno, desse Bacana, contato. é lógico. Né? E em 2010, 2011, o Emicida fez um show no Itaú Cultural ali na Paulista. Foi a primeira vez que eu vi você participando. Foi a primeira vez que eu vi você cantar, né? Legal. E Você tava lá? Tava lá, cara. Legal. Tava lá. Tava você, MC Mike. Isso. Foi a primeira vez que eu vi você cantando e eu achei muito louco isso. Um cara que, tipo, totalmente nova geração, né? Acho que no Cultural o Mike não tava, hein? Ele tava no Estúdio A. No Estúdio A. Estúdio Isso. A. Aí eu tava, aí assim, foi um cara que naquela época ali, 2010, 2011, era a nova safra do rap nacional. Isso. E até aquele momento eu não tinha visto ninguém trazer grandes nomes do rap pra participar da molecada nova. E o MC levou você no palco, cara. Foi. Então assim, eu falei, puta, olha a satisfação, acredito Agora, dele e sua também desse retorno, né? Agora, você precisa... e os bastidores dessa parada? Um dançarino meu, um ex-dançarino meu, tava no avião. O cara começou a dançar com Cidade Negra. Depois que eu parei em 94, esse cara foi trabalhar com Cidade Negra. Quando eu tava produzindo meu disco, Cidade Negra tava fazendo o disco dele também. Aí esse brother meu foi trabalhar com Cidade. Inclusive ele levou um trampo meu que depois saiu no CD do Cidade. Até te mostrei na época, lembra que eu falei que você que me deu o disco de Cidade Negra, né? Aí eu falei, Rabira, isso aqui ó, é meu, mano. O Doni tava trampando comigo, levou pro Cidade Negra, aí ó. Aí, esse cara tava viajando com Cidade Negra no avião, aí tava o Emicida, Fiote e mais não sei quem na poltrona da frente, e eles estavam falando justamente isso, que eles iam fazer o lançamento deles, queria fazer um negócio, e o sonho deles era levar eu. Que se eu tivesse junto, que se eu apoiasse, se eu tivesse... E aí esse camarada meu falou, aí o Emicida falou, mas o Pepeu não vai, eu não ia mesmo, em parada nenhuma, eu tava fora do circuito. Aí esse meu amigo falou assim, é o seguinte, se eu falar com o Pepeu, ele vai.
Ele já conhecia o Emicida, já tinha visto o Emicida, mas... Ele falou assim, eu falar com o Pepeu, aí eles trocaram o telefone, aí esse cara me ligou, falou, meu, é um moleque aí, ele tá começando agora e tal, mas o moleque é pá, assim, assim, ó, é a tua cara, o cara trabalha igual você. Aí eu vou passar seu telefone pra ele. Aí o Emicida começou a me ligar. E eu tava trabalhando com construção, edificação, apartamentos, prédio e pá. E aí ele ligava, uma hora eu tava lendo planta com o engenheiro, outra hora eu tava com o arquiteto, outra hora eu tava com o proprietário de um imóvel e tal. E ele ligou umas 10 vezes pra mim. E ele na maior humildade, ô, meu nome é Leandro, eu, meu, não posso falar com você agora, você pode me ligar mais tarde? Aí teve uma hora que ele me ligou, que eu falei, putz, se eu não atender esse cara agora, ele vai achar que eu tô metendo a mala, mano. Aí eu falei, ô, pode falar. Ele, ô, então, eu sou seu fã. Meu pai tocava a sua música, aprendi, sempre ouvi seu som e tal. E aí, pra mim seria um prazer e tal. Aí marcamos, fui lá no laboratório, a gente foi armando e tal. Aí, onde eu quero chegar? Ele tinha uma referência do pai dele, ouvindo o meu trampo. Então, o que que acontece? O cara veio na mesma, quase que na mesma fiação, na mesma pegada, e deu certo de novo, Tiba. Sabe, é igual uma fonte que ela se contaminou, a água saía, ela zoou e acabou, e depois voltou Sim. de novo, voltou a fluir outra vez. E aí abriu tudo, os caras estão em Fashion Week. Nós fizemos uma abertura de novela da Globo, fizemos Pantera Negra, nós fizemos uma abertura de novela da Globo, nós fizemos comercial de Brim Santista, nós fizemos Casas Pernambucana, Vitrine Viva dentro de Pernambucana, demos aulas em várias casas de academias de dança na época do break e tal. A gente sempre teve infiltrado em shopping center dando aula de break e tal, essas paradas todas do hip hop. Aí, daqui a pouco vem uma ideia de não vamos mais fazer televisão, não vamos mais... Nós estava indo bem, mano. Não vai fazer televisão, acabou com tudo. Aí onde eu fiquei brabo foi na parada do prêmio Sabotagem, o pessoal fala que tudo começou ali. Como começou ali? Vocês não conhecem a história, mano. Talvez tenha começado ali pra quem não entende, né? Pra quem não conhece. Isso, aí me chamaram de Zé Carlos, mano. Pra quem chegou ali naquela hora deve ter começado ali. Pra quem chegou ali. Pra quem chegou ali. Eu tive a oportunidade de conhecer o Emicida, de conversar com eles algumas vezes. A gente tem a mesma idade, praticamente, são poucos meses de diferença ali. E uma das conversas a gente falando sobre entretenimento mesmo, sobre como a cultura hip hop vive hoje, né? Os elementos e tudo mais. Eu falei, eu sempre tive vontade de ter meu espaço dentro do movimento também, e as minhas ideias vão muito de ideia com as letras dele. Legal. Então eu agradeci ele e falei, meu, sabe quando você escuta alguém falar, porra, mano, era isso que eu devia ter escrito, não tive a oportunidade, alguém foi e escreveu? Legal. E eu falei, mas por quê? Porque a gente bebeu a mesma fonte, cara. Isso. A gente viveu a mesma época, a gente entendeu tudo que passou. Isso. Só que chegava uma hora que a nossa geração precisava falar uma coisa diferente do que já tinha sido dita, mas sem perder a essência, ele foi e fez, sabe? Exatamente. Então assim, ele é um cara que pra mim é diferenciado nesse movimento, ele tem todo o mérito dele de estar onde ele tá. Lógico. Então, talvez esse convite dele com você foi o que te trouxe de volta pro movimento, foi isso? Que reacendeu em você essa vontade? Ou... Não, porque eu não tenho esta vontade também. Até porque... Tanto é porque até hoje eu não fiz nada de disco assim, desde lá. Foi em 2010, 11, sei lá. E Sim. Tô de boa. Mas, de certa forma, contribuiu. O Emicida me trouxe uma esperança, uma nova esperança. Mas o movimento, ele se apresenta como uma grande barreira. Sim. Eu entendo muito bem isso daí. E o Moche? O Moche é um dos tijolos. Murchou? Então, isso que eu falo. O Emicida me pareceu uma esperança, mas o hip hop, o movimento me apresenta como uma barreira. Ainda se torna uma barreira, digamos o assim. movimento. Você teve esse contato então com essa nova escola, essa nova safra e tal. Você teve esse intermédio, né, durante as gerações assim. Como que você vê hoje o rap nacional, o movimento hip hop hoje? Existe, digamos, vamos usar assim a palavra salvação, né? Mas existe essa possibilidade
de se mostrar algo novo, de se contagiar de novo essa questão das mídias, de estar presente nos locais, nas festas, em todos, porque assim, acho que o movimento hip hop ele tem que ocupar espaços, né? E a gente por muito tempo não ocupou espaço nenhum. Então hoje a gente tem aí casas de cultura, tem os céus e tal, mas mesmo assim ainda falta essa ocupação de fato. Como você vê essa nova geração, essa nova safra que está chegando? Se existe mesmo essa esperança pode se acender de novo, ou realmente é um problema que a gente vai lutar muito ainda para mudar, cara? Eu acho que vai lutar mesmo. Eu não quero ser pessimista, mas vai dar trabalho. Por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas precisam mudar é a questão do ego. E o ego é muito grande. Então, a gente percebe que quando alguém ele entende que ele sabe fazer uma rima, ele já se exclui dos demais e ele quer estar no lugar de destaque. Esse é o problema. Ao invés de você se unir, se fortalecer como pessoa, como ideias, né, como movimento, ainda está nessa filosofia de se excluir e tentar se colocar numa posição superior ao teu próximo. Então isso não ajuda, então é difícil. Enquanto não mudar essa filosofia, deixa eu acrescentar um negócio que você sempre fala, Pepeu, é que o mundo hoje ele está bem globalizado, então tem espaço para todo mundo. Tem internet, a gente sempre conversou sobre isso. Não está mais igual era no passado, que era uma linha só, agora tem espaço para todo mundo. Como a sua rádio digital, a sua TV digital, tem a TV aberta, então eu acredito que hoje está mais propício. Quem quiser escutar o Gangster, escuta o Gangster. Quem quiser. A gente sempre conversou a respeito disso. Foi. E pra gostar do rap festa, do rap melódico, né, do Melo, você não precisa excluir o Gangsta. Não precisa excluir. E vice-versa. Não. Porque existe um momento. E vice-versa. Porque você consegue. Você pega um exemplo agora aí, o Mano Brown com o Bug Nipe. É um cara, ele fez um som totalmente fora da caixinha, uma parada musicada, outra ideia, mas não deixou de ser o Mano Brown. Exatamente, ele continua o Mano Brown. Entendeu? Você pega aí, o Taíde tem uns trabalhos dele com televisão, com cinema, lançou um CD novo também, que é uma parada bem diferente, mas assim, não deixou de ser o Taíde. Não deixou de ser. Acho que essa questão, as pessoas começarem a entender que você não precisa deixar de ser você para fazer uma coisa diferente. Pra poder fazer algo diferente. Ou para estar com pessoas diferentes ou um lugar diferente. Teve um outro fato também dele, quando ele deu a parada, que ele virou o reggae, né? Então é por isso, ele não deixou de ser o Pepeu. Exato. Mas é o Pepeu, ele não deixou. Você conhece o disco dele, de reggae? Sim. Porra, é todo festa. Tudo festa. E outra coisa, e antes do reggae, e antes de gravar o de rap, a gente fez o rock lá com o Vermelho Mensal. Teve o rock também. Banda de rock. Uma passagem pelo rock dentro daquela linha que é hoje o Linkin Park. Sim. Que é o cara fazendo rock e ele chamando na rima. Isso aí eu Olha fiz que loucura. isso foi 88. Olha isso. 88, né? 30 anos atrás. Ele fazia, a gente fazia Com isso. rock. Uma banda chamada Vermelho Mensal. Vermelho Mensal. Animal. Que daí fazia essa chamada, o cara no rock e ele entrava com a parte do rap dentro. E é uma coisa que hoje são poucas referências. Não foi né? aceito na época. São por poucas ser- referências. Na época não, né? Era muito radical. Muito radical, né? Ninguém entendeu. Antigamente o camarada que curtia rock and roll, ele nem olhava na cara do Isso! cara. Totalmente. Era outras tribos e tinha treta de verdade. Sim. Né? E não, e agora fala imagina. assim, né? A galera me viu de caverna, puta cabeludo, branquelão, mas eu sempre fui preto, maluco. Eu só curti som de negão. E se o cara visse um negão roqueiro, pronto, era o fim do mundo. Mas até hoje é assim. Hoje, Sabe, Pepeu, a galera me fala, pô, você curte mó rock? Eu falei, não. hoje é mais fácil Eu você. sou puta do rap, eu gosto de Hoje, som. hoje é mais, mas hoje é muito mais fácil aceitar É da hora, é louco. hoje é mais fácil você aceitar um branco no hip hop do que um negro no rock. Sim, Eu ia pra ainda é. show de É estranho isso, né? Deveria ser ao contrário, né? Porque os grandes nomes do rock mundial são negros. São os inventores, inclusive. Exatamente. Os criadores, né? O rock é o que é hoje para os negros, né? Tinha que ser ao contrário, né? Da hora, legal, mano. Então, assim, cara, assim, eu consegui absorver muito bem o que a proposta das nossas entrevistas, a questão da história, das curiosidades e tudo mais. Para as pessoas que vão ler e ouvir, cara, o que esperar então aí de projetos do Pepeu, cara? É possível esperar, nesse tem esse disco que talvez você queira fazer
com um pouco do que já tinha com coisa nova, sei lá, televisão, cinema. A gente tem que pensar em todos os ambientes. O que esperar de projetos futuros do Pepeu, cara? Eu já tenho alguns projetos já em andamento e são grandes. Eu tenho projeto para cinema, a gente está fazendo documentário aí, né? O meu documentário com a Casa Blanca, né? Show. A gente está usando toda a estrutura da Casa Blanca e fazendo esse documentário aí. Então é um documentário que vai ser uma grande ferramenta para o hip hop, aí tem muita informação, mas a gente também tem ideia de fazer programa para televisão também voltado, né, para a cultura hip hop, com gastronomia, com dança, com música, né, com grafite e tal. Temos alguns projetos também para teatro, tudo voltado a hip hop. Tem um projeto que ele é o meu carro-chefe, que é o Hip Hop em Brasil, né, que é o Congresso de Hip Hop, onde a gente vai premiar 30 nomes do hip hop, representando durante esses 30 anos de reconhecimento mesmo da cultura hip hop no Brasil. Muito bom. Então são 30 nomes e num lugar legal pra caramba. A gente está correndo atrás de grandes patrocinadores, porque o negócio é grande, é coisa de milhão, não é coisa de... Sim. Sabe, não é uma festinha, não é coisa grande, e se tornar uma festa anual também. Show de bola, cara. Então, são grandes projetos aí. Agora, tem um outro projeto muito legal aí que a gente está trabalhando ainda, ele está em escrita, logo o pessoal vai saber, que é um projeto, ele é extremamente ousado. Eu vou dar só o nome dele, chama-se Projeto Êxodo. Aí depois o contexto vocês vão entender depois. Aguardem. Mas é Projeto Êxodo, um projeto pesado e ousado. Não é fácil não. Certo. O recomeço. Bom, gente, cara, espero que a galera que tem acompanhado a gente aí, que tá lendo, que vai ouvir a gente depois, tenha gostado desse bate-papo. Eu tenho que deixar registrado aqui que realmente eu fico muito emocionado de ter essa oportunidade. Eu, como estudante de jornalismo, nunca imaginei que um dia estaria do lado de um cara como ele. E o espaço agora é seu, cara. Se quiser deixar um salve pra alguém, uma ideia, uma parada, fica à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer a revista Quinto Elemento aí, sobre a sua pessoa, Tiba. Agradecer o espaço, né? Porque é importante, né? A gente sempre ter um espaço para poder expor as nossas ideias, né? Os nossos pensamentos e tal. Isso é muito bom, é muito importante e até gratificante também. O que a gente tem aí é essa ideia, nunca desistir, sabe, dos sonhos, das ideias. Para mim foi muito difícil, como no início aí da entrevista que eu disse que eu tive um problema de exclusão dentro da minha família, né? Então minha família entendeu que eu era um cara que eu não queria trabalhar, que eu não queria desenvolver. E aí, sem eles entender o propósito, eles começaram a colocar muitas dificuldades assim na minha vida. E graças a Deus o hip hop me deu condições de eu superar todas essas barreiras e hoje ser alguém, né? E ser uma referência. Isso é muito importante. E qual foi o segredo de tudo isso? O segredo foi a perseverança mesmo e nunca pagar o mal com o mal, né? Então uma pessoa, quantos mal não me fizeram? Os meus próprios irmãos, eles me prejudicaram durante muito tempo. E hoje, a sorte de eu não ter pago o mal com o mal, fez com que ficasse fácil a gente se entender hoje e se reconciliar, né? Então, se eu tivesse retribuído o mal com o mal, aí gera uma revolta sobre revolta, né? E aí a coisa vai crescendo, chega uma hora que fica difícil reconciliar, né? E esse momento onde eu consegui superar esse momento de exclusão, de dificuldade, trouxe um tempo de reflexão para eles, onde a coisa acabou se acertando e hoje a gente se dá super bem. Então, o segredo é perseverar mesmo, correr atrás de sonhos. É isso aí, família. Pepeu aí deixando seu recado.
Espero que todos tenham gostado desse bate-papo. Acredito que isso vai acrescentar muito para quem conhece pouco e até para quem conhece muito da cultura. Saber como os grandes nomes surgiram, de onde vieram, isso é muito importante. Não deixe de acompanhar a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Acredito que em menos de uma semana já está tudo no ar, certo? Agradecer o espaço aqui do Caverna Discos, agradecer a recepção de todos aqui, agradecer o Pepeu. E é isso, família, até a próxima, muito obrigado. Sigam a gente aí, aguarde que 2018 tem muita coisa boa para chegar, certo? Valeu!